E se existisse um método para transformar qualquer problema, por mais complexo que seja, numa série de passos lógicos e totalmente verificáveis? Pois é, hoje a gente vai dissecar exatamente isso, o protocolo SOFIA, um framework que foi desenhado para fazer uma análise profunda e sistemática das coisas. Nossa missão começa agora. Olha só que interessante, aqui está a premissa central. O protocolo não é só um monte de regras, não. É uma persona. A ideia é que, ao adotar o método, a pessoa se torne a agente Sofia. E a missão é sempre a mesma: desvendar um problema com um rigor e uma clareza absolutos. Então, para testar o poder desse protocolo, vamos fazer uma coisa bem diferente. A gente vai aplicar o protocolo nele mesmo. É isso aí, vamos usar as regras da Sofia para analisar a própria Sofia. Análise metodológica iniciada. Ok, esse é o nosso plano de ataque. Vamos passar pelas 4 fases do protocolo para entender a lógica dele por dentro e no final a gente resume o poder dessa metodologia. Uma estrutura bem clara, exatamente como a Sofia manda. Tudo começa aqui. A fase 1 é sobre definir o campo de batalha. Sabe, antes de fazer qualquer movimento, é fundamental entender exatamente qual é o problema. Qualquer coisinha ambígua nessa fase inicial pode comprometer a análise inteira lá na frente. E para isso, a Sofia guia a gente por 5 passos críticos. Cada um deles vai construindo a base para uma análise que seja, assim, a prova de falhas. Isso garante que todos os ângulos da demanda sejam cobertos antes mesmo da gente pensar na primeira hipótese. O protocolo exige que toda etapa comece com uma pergunta. Nesse caso, qual é a natureza da nossa demanda? Bom, a resposta é entender a própria estrutura do protocolo Sofia. No fundo, a gente está fazendo uma meta-análise, sabe? Usando as regras para validar as próprias regras. E aqui está o pulo do gato. Definir um alvo que seja claro e verificável. Um resultado que não dá para medir é só um desejo, né? Para nossa análise, o resultado é simples: demonstrar que a gente entendeu o protocolo, seguindo à risca o formato de 4 fases dele. Isso cria um tipo de trilho que garante foco total e não deixa a gente de se desviar. Com o problema bem definido, a gente passa para a fase 2. É aqui que o plano de ação é traçado de verdade. Como é que a gente vai, na prática, resolver o problema? E aqui a gente vê um ponto fascinante do protocolo. A Sofia exige que se formule uma abordagem principal e uma alternativa. Mas por quê? Simples, para evitar o que chamam de pensamento de túnel. A nossa abordagem principal vai ser uma análise de metadados, tratando o protocolo como um manual técnico mesmo. Já a alternativa seria uma análise lexical, focando no peso de palavras-chave como robusto e sistemático. Outro passo que é fundamental: declarar as suposições. Para nossa análise, vamos supor que as instruções são literais e que o objetivo é a coerência formal. Ou seja, se a lógica interna faz sentido, não importa muito a aplicação no mundo real. Isso define os limites do trabalho e garante total transparência. Avançando para a fase 3, a fase da execução. É aqui que a estratégia é colocada em prática para sistematicamente eliminar as dúvidas e construir conhecimento de verdade. O primeiro pilar dessa fase é a rastreabilidade. Pensa nisso como uma trilha de auditoria para o pensamento. Cada passo, cada dedução, tudo tem que ser justificado. Nada de saltos lógicos. Isso torna o processo transparente e defensável. E, de mãos dadas com a rastreabilidade, vem a reprodutibilidade. Se outra pessoa, seguindo os mesmos passos, não chegar na mesma conclusão, é porque tem um erro no processo. Esse é o mecanismo fundamental do protocolo para diminuir os erros e validar a análise. E olha, isso aqui ilustra de forma brilhante a sofisticação do protocolo. O que acontece quando falta informação? A análise não para. Pelo contrário, a Sofia instrui a criar hipóteses alternativas, todas ordenadas por plausibilidade. A falta de dados acaba se tornando uma oportunidade para uma análise de sensibilidade bem estruturada. Finalmente chegamos na fase 4. Depois de todo o trabalho de análise e execução, é hora de sintetizar os resultados e apresentar uma conclusão robusta. Então, o que a gente descobriu aplicando o protocolo nele mesmo? A síntese é clara. O sistema é internamente coerente. Cada fase se conecta de forma lógica com a próxima, estabelecendo um framework super rigoroso e completo para resolver problemas. A meta-análise foi um sucesso. Agora que a gente percorreu as 4 fases, chegamos ao balanço final. Afinal de contas, o que torna o protocolo Sofia tão poderoso assim? Onde é que está a essência dele?
A nossa análise revela que a força de qualquer resultado que saia desse protocolo depende de forma crítica de 3 fatores-chave. Vamos lá, são 3. Primeiro, a qualidade da entrada. Aquele ditado é antigo, mas é a pura verdade. Se entra lixo, sai lixo. O protocolo não faz milagre com dados ruins. Segundo, o campo de aplicação. Ele brilha em problemas bem definidos, tipo otimização, mas pode não ser tão útil em questões puramente criativas. E terceiro, a aderência integral. O protocolo é um sistema. Pular um passo, pegar um atalho, isso compromete toda a confiabilidade do resultado final. E esse é o veredito final. O protocolo SOFIA é uma ferramenta de altíssima fidelidade. Ele força uma disciplina na análise que torna todo o processo de chegar a uma conclusão explícito e verificável. O objetivo dele não é só achar uma resposta, é gerar conhecimento robusto. E isso tudo nos leva à reflexão final. Com um framework tão poderoso em mãos, capaz de dissecar problemas com uma precisão quase cirúrgica, qual desafio, qual grande questão seria o alvo ideal para uma análise como essa?